Na Band FM, quem ama não esquece. Dizem que o amor supera tudo, mas eu não concordo. Existem situações em que só o amor não é suficiente. Existem situações em que simplesmente não há perdão. Desde as primeiras semanas do meu namoro com a Sandra, eu já sabia que ela era a mulher da minha vida. E não é exagero, viu? A gente fazia muitos planos, a gente queria se casar, a gente queria ter filhos, construir uma família. Mas isso era uma coisa a longo prazo, porque naquele momento nós ainda éramos muito novos e ela ainda fazia faculdade. Mas como Deus tem os próprios planos, mesmo a gente tomando muito cuidado, a Sandra acabou engravidando. E olha, foi um choque para nós. Quem já passou por isso, de descobrir uma gravidez totalmente sem planejamento, inesperada, sabe como é. Um filho é uma responsabilidade muito grande, a maior responsabilidade da vida de uma pessoa. E com certeza, aquele não era o momento ideal para isso. Até porque naquela época, só eu trabalhava. Mas apesar de tudo, na minha cabeça, não tinha o que fazer. Se tinha acontecido e pronto. A gente tinha que assumir. Bola pra frente. Vamos lidar com isso. Era assim que eu pensava. Só que pra Sandra não era assim. Ela ficou muito mal, mas muito, e não se conformava. Não era a hora. Vitor, não era a hora. Isso não podia ter acontecido de jeito nenhum. Eu sei, meu amor, mas já que aconteceu, vamos enfrentar. Fica calma. Fica calma, tudo vai dar certo. Eu tô começando a faculdade ainda. Nem trabalhar eu trabalho, meu Deus. Eu sei. Meu Deus, Vitor, isso não podia ter acontecido. Fala pra mim, como é que a gente foi deixar essa tragédia acontecer na nossa vida? Não fala assim. Vai estragar tudo. Vai acabar com tudo. Acabar com a minha vida. Sandra, pelo amor de Deus. Não fala desse jeito, calma. É nosso filho que tá aí dentro. A gente vai dar conta, você vai ver. Não é uma tragédia. Porque pra você é fácil falar, né? Pra homem é sempre fácil falar, né? Vocês nunca têm que abrir mão de nada, é sempre a gente. Não é assim. Vocês também continuam vivendo normalmente, tocam a vida. É que a gente aqui é que tem que ficar com todo o peso. É eu que vou me ferrar, isso sim. Só eu. Eu entendi a Sandra. Ela estava nervosa. Mas o que ela estava fazendo também, o que ela estava dizendo, não era verdade. Eu jamais ia fugir da minha responsabilidade. Aliás, eu sempre quis ser pai. E mesmo aquele não sendo o momento ideal, se Deus tinha mandado aquele bebê pra gente, então eu ia aceitar. Eu estava até que feliz, sabe? Depois do susto, eu comecei a pensar e eu ia amar, ia cuidar daquela criança com todo o meu amor, com todo o meu coração. Mas ao contrário do que eu imaginava, por mais que os dias fossem passando, a Sandra não ia se acostumando com a ideia. E isso me deixava não só triste. Eu comecei a ficar bastante preocupado, porque eu não via minha namorada se cuidando. Eu sempre tinha que brigar para que ela fosse às consultas, aos exames. Ela parecia uma criança mimada, sabe? Uma criança que não queria fazer nada. Até que um dia, de manhã, como sempre, eu cheguei no meu trabalho e liguei para minha namorada. Mas a Sandra não me atendeu. Às vezes ela acordava mais tarde mesmo. Então eu não me preocupei. Mas as horas foram se passando e nada. Ela não me retornou. Eu tentei ligar de novo, ela não atendeu. Já tinha passado da hora do almoço quando a Jéssica, a melhor amiga da Sandra, me ligou e pediu para eu ir para a casa da minha namorada porque ela precisava conversar comigo. Como assim? Por que ela não me ligou? Eu fiquei assustado. Mas a amiga me garantiu que a Sandra estava bem. Só que quando eu cheguei lá, tipo 10, 15 minutos depois, ela estava no quarto dormindo. E foi a Jéssica, a amiga da minha namorada, que disse que
ela tinha sofrido um aborto. Um aborto espontâneo. A Sandra tinha perdido o nosso bebê na noite anterior e por isso tinha passado a madrugada no hospital. Como eu falei? Na hora eu fiquei atordoado. Como ela não me ligou? Não me avisou? Por que ninguém me avisou? Mas a Jéssica me falou que a Sandra ficou com muita vergonha. Vergonha de me dizer que estava passando mal e tinha sentido que ia perder o nosso filho. Olha, eu não estava entendendo. As coisas não estavam fechando, sabe? Aquela história estava muito esquisita. Então, eu fiquei lá, esperando até o momento da Sandra acordar para conversar direito com ela. Vitor, Vitor, é tudo culpa minha. É tudo minha culpa. Sandra, não fala desse jeito. Você não fez nada de errado. Foi uma fatalidade. Não foi, não. A Jéssica me contou tudo. Olha, isso acontece muitas vezes. Muitas mulheres perdem o bebê, assim, no começo da gravidez e... Não foi, é minha culpa. Apesar de ter feito os exames, ter feito todas as consultas, porque você me obrigou, eu admito que eu falava o tempo todo que eu não queria esse filho e foi Deus, eu sei que foi Deus que me castigou. Deus me castigou, Vitor. Eu reneguei esse bebê e olha só o que foi acontecer. Não fala assim. Deus tirou o nosso filho, me perdoa. Meu amor, me perdoa, por favor. Shhh, calma. Calma, tá tudo bem. Você não sabia o que estava dizendo, meu amor. Olha, eu entendia, sabe? Eu sei que você nunca ia desejar uma coisa dessas. Eu tinha certeza que mais cedo ou mais tarde você ia entender e aí... Você ia ser uma mãe maravilhosa, mas agora não se culpa, Sandra, por favor. Você tem que cuidar de você agora. Eu ia amar o nosso filho, eu ia ser uma mãe boa, assim, eu juro. Eu sou um monstro, Vitor, me perdoa por isso, me perdoa. Ela estava abalada demais. Começou a chorar e... não parava, sabe? Eu fiquei destruído com essa notícia. Ela tinha falado bobagem, mas era por medo, por desespero. Eu sempre soube que no fundo a Sandra ia ser uma mãe incrível. Eu sabia porque eu conhecia a minha namorada. Ela era uma mulher maravilhosa, tinha um coração gigante, ela só estava assustada. E aí, depois de tudo o que aconteceu, ela ficou péssima. Coitada, eu só imaginava ela lá, passando por tudo aquilo no hospital e ainda tendo medo, vergonha de me ligar. Deve ter sido horrível. Aliás, tudo foi horrível. Horrível e traumático para todo mundo, mas eu jamais culparia a Sandra por nada, até porque ela já estava se culpando o suficiente. Naquele dia, eu resolvi dormir na casa dela, já que os pais estavam viajando. Eu sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas para minha surpresa, de uma hora para outra, a Sandra acordou super bem, simplesmente como se nada tivesse acontecido. Disse que estava ótima e até que tinha um churrasco à tarde para a gente ir. Como assim? Aquela culpa toda, aquele sentimento ruim, tudo aquilo que ela tinha falado no dia anterior, tudo tinha passado, acabado assim, de uma hora para outra. Não que eu quisesse que ela sofresse, mas não teve como não achar estranho. Eu pensei até que ela poderia estar numa fase de negação. Aquilo não estava normal. A gente foi conversando, até para que eu entendesse tudo o que estava acontecendo. Mas ela só dizia que estava ótima. Meu amor, eu estou ótima. Nada como uma boa noite de sono. Eu estou bem, estou super bem. Olha, o que eu posso dizer é que os dias seguintes foram ainda mais estranhos. Eu estava muito abalado. Poxa, eu tinha perdido meu filho. Isso para mim era um sofrimento muito grande. Eu estava na minha cabeça com tantos planos. Eu ia ser pai. Eu já estava tão feliz com isso e de repente tudo tinha acabado. E para piorar, minha namorada
não parecia sentir nada. A gente começou a destoar, sabe? Ela não entendia meu sofrimento e muitas vezes até era grossa comigo. E eu também não entendia por que ela estava daquele jeito, como se nada tivesse acontecido. Aquilo era muito esquisito para mim. E por isso eu decidi conversar com a Jéssica, a amiga dela, para tentar entender melhor como tudo tinha acontecido naquele dia. No começo ela parecia não querer falar comigo, mas eu fui insistindo. Apareci na casa dela de surpresa, pressionando, falando, tentando entender, pedindo os detalhes e contando que eu não estava nada bem, que eu precisava saber. Eu estava sofrendo mesmo, sabe? E ela percebeu isso. Foi aí que ela não aguentou e abriu o jogo. Falou tudo. Toda a verdade que eu não sabia e que eu nunca poderia imaginar. Pois é. Exatamente o que você deve estar imaginando. A Sandra agiu de má fé. Ela não tinha perdido nosso filho. A Sandra simplesmente tirou o nosso filho. A minha namorada não sofreu um aborto espontâneo. Ela escolheu fazer um aborto. Olha, quanto mais a Jéssica falava, mais eu entrava em choque. Mas eu ficava sem reação. Eu não estava acreditando. Não estava entendendo. Mas no fundo, eu acho que essa ideia já tinha passado pela minha cabeça. Mas eu achava que não era possível. Era tão horrível que eu não conseguia acreditar. Quando eu imaginava, eu já pensava, mas não, a Sandra não seria capaz. A minha mulher não seria capaz, a minha namorada não seria capaz de tudo isso. Agora eu estava ali ouvindo exatamente toda essa história. Ela decidiu fazer um aborto sem me dizer nada. Escolheu pôr fim àquela gravidez sem me consultar. Eu não podia ser mãe. Eu não tinha capacidade nenhuma para isso agora. Sandra, como pode? Olha o que você fez. Você escondeu tudo. Você é a pessoa mais falsa e dissimulada que eu já conheci na minha vida. Você fingiu todo aquele sofrimento. Tudo fingimento. Porque só assim você ia ficar bem. Eu sei que você nunca ia concordar e eu não podia, Vitor. Eu não podia, entendeu? Eu não queria. Você não podia era fazer uma coisa dessas. Você é maluca. Você é louca. Eu te amo mais que tudo na minha vida. E olha, eu ainda quero ter muitos filhos com você, Vitor. Mas eu quero que seja na hora certa, entendeu? Uma criança precisa de uma mãe e eu não poderia ser essa mãe nesse momento. Meu amor, me perdoa. Pelo amor de Deus, entende isso. Me entende. Nesse dia, enquanto eu conversava com ela e ela ia dizendo daquele jeito, com aquelas palavras, tudo aquilo, tentando se explicar, eu passei mal. Eu quase desmaiei, sabe? Eu não podia acreditar que a mulher que eu amava tinha sido capaz de uma coisa dessas. Ela me tirou o direito de decidir, me tirou o direito de ser pai. Egoísta, mimada, falsa. Como eu pude amar uma pessoa como essa? Ela ainda chorou, implorou que eu a perdoasse. Disse que me amava, que eu tinha que entender o sentimento dela. Até porque nós poderíamos ter outros filhos. Olha, você pode estar ouvindo a minha história e até ter outra opinião. Mas aquela cena toda me deu nojo. Ela conseguiu destruir tudo de bom que eu sentia por ela em questão de minutos. Minutos. Eu nunca vou perdoar a Sandra pelo que ela fez comigo. E principalmente o que ela fez com o nosso filho. Eu sei que você pode até
ter uma história parecida e que tem até um final diferente, mas eu não vou conseguir perdoar. Eu sinto no meu coração que eu fui apunhalado, eu fui enganado, eu fui traído. Me fala se eu não estou certo. Me diz alguma coisa se você já passou ou conhece uma situação igual. Como perdoar? Como entender a cabeça de uma mulher como essa? Não dá para perdoar. E eu espero que a justiça de Deus também não a perdoe.